Como parte da criação, o homem ele é habitante do mundo material, porque ele tem um corpo tangível, ao passo que ele também habita o mundo imaterial, porque ele tem uma inteligência, e essa inteligência se assemelha à inteligência dos anjos. Entre a besta e o anjo é onde o homem transita todos os dias. Um homem que pode se assemelhar cada vez mais ao mundo animal, ao mundo vegetal, ao mundo da matéria, ou pode se assemelhar cada vez mais ao mundo imaterial, à inteligência dos anjos. Se na tua vida se assemelha muito mais ao mundo material, esse vídeo é para você. Ao mundo animal, esse vídeo é para você. Eu me chamo Rafael, sou psicoterapeuta. Se inscreva no canal, toque em curtir, comentar, compartilhe esse vídeo. Nosso canal está crescendo, muito obrigado por isso. E vamos lá, eu quero que vocês entendam como que vocês podem transitar melhor entre esses dois mundos. Esses mundos que são uma realidade na nossa vida. O mundo da besta e o mundo angélico. É isso? O mundo da matéria e o mundo angélico. Entendendo cada um deles, não desprezando-os como isso já aconteceu na história, não é? Mas, por exemplo, Platão se dedicou muito a estudar apenas o mundo do corpo, né, da matéria, e esqueceu o mundo, por assim dizer, imaterial, né, o mundo dos anjos. Então, entre a besta e o anjo, beleza? Então vamos lá. Ainda que o ser humano ele tenha inteligência, ele não pode ser um anjo. Né? Por quê? Porque ele não é um puro espírito, ele tem corpo. Então, os anjos, eles são, para que você, né, caso você não saiba, os anjos são pura inteligência, puro espírito. Né? Eles não têm corpo, não têm matéria. Né? E nós temos corpo. Ao passo que nós temos uma coisa chamada inteligência. Inteligência é como se fosse um órgão, né? Se a gente traduzir isso, órgão quer dizer instrumento. É um instrumento que nós temos, assim como a nossa mão é um instrumento, os nossos dedos é um instrumento, são um instrumento. A inteligência ela é um órgão, um instrumento da nossa cabeça, digamos assim, do nosso intelecto, né? Não a mente, não a cabeça enquanto algo material, mas algo um pouco mais distante daqui, tá? É difícil de compreender no começo, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Então, se a inteligência ela nos assemelha aos anjos, e os anjos eles são aqueles que conseguem enxergar a coisa sem precisar pensar sobre ela, né? Então eles olham para a gente e eles conseguem enxergar, digamos assim, tudo. Né? Eles veem tudo, eles apreendem tudo num simples olhar. E nós temos essa capacidade. Só que nós também estamos ligados à matéria, ao nosso corpo. Então, a gente partilha do destino de ambos, né, da besta e do anjo, porque nós não somos como os anjos. Nós temos corpo. E o nosso corpo, ele, nesse sentido, ele nos traz um débito natural. O que é esse débito natural do homem? O débito de ter que conviver com outras pessoas. Os anjos, por exemplo, eles não precisam de convivência material para subsistir. Não. Nós precisamos. Então, existe um débito na nossa conta, que é o débito justamente de ter que conviver com outro ser humano. Partilhar os prazeres materiais, partilhar os sonhos, partilhar as dificuldades com outras pessoas. Né? Então, nós estamos ligados, nesse sentido, ao mundo material, como se fosse um débito natural. Você nasce e esse débito já é descontado da sua conta. Você, né, a partir do momento da sua concepção, está debitado. Agora, a partir de agora, você precisa conviver com outro ser humano. Não é isso? Para quê? Para que você consiga atingir o estado angélico. Né? O estado angélico. Ou seja, o teu corpo ele serve como um instrumento para a tua inteligência. Então, sem habitar este mundo corretamente com o corpo, você não vai conseguir enxergar as coisas que você precisa enxergar para que você se aproxime do mundo angélico. Ou seja, para que você saia, de fato, do mundo da besta. Entre a besta e o anjo. Então, o trânsito entre a besta e o anjo se dá dessa forma. Você tem um corpo. E esse corpo ele precisa operar bem para que a tua inteligência opere bem. E operando bem a inteligência, tu se afasta ainda mais do mundo da besta, do mundo material. Tá? E qual é a operação correta de um corpo? Né? Então veja, aqui eu não estou falando de religião, não estou falando de dogma, não estou falando de nada. Né? Eu estou falando de
matéria e imatéria. Mundo material e mundo imaterial. Beleza? Então, se o teu corpo precisa operar bem, para que a tua inteligência opere bem, o que tu precisa, nesse sentido, fazer para que o teu corpo opere bem? Veja, cada coisa tem um seu sentido de vida, não é? O sentido deste cigarro aqui, que inclusive não é brocha, é morte, tá? Não comprem um de brocha. Esse aqui só mata, ele não brocha, tá tudo bem. Beleza? O sentido desse negócio aqui é ser fumado. O sentido dessa caneta de quatro cores é ser gasta até o final. Eu vou escrever aqui até que ela acabe. O sentido deste livro aqui que está na minha frente, desses livros que estão aqui nas prateleiras, é ser lido. O sentido deles é a leitura. Foi para isso que eles foram escritos, inclusive. Não é? O sentido do microfone, captar o áudio, perdão. E o sentido do corpo. O sentido do corpo é operar bem dentro da própria matéria. Nas suas valências, digamos assim. Então, pense assim, nós temos uma valência que é a valência alimentar. Então, dentro da valência alimentar, dentro desse tipo de operação do corpo, a gente precisa, nesse sentido, de alimento. Né? A gente precisa de alimento, de oxigênio, a gente precisa que as nossas glândulas produzam os elementos químicos necessários para que a gente sobreviva. Não é isso? Então, no sentido de sobrevivência, qual é a forma correta de operação de um corpo? Alimentar, né? Veja, você come algo suficiente para que o seu corpo sobreviva. Você não exagera e você não come pouco. Você come o suficiente. Né? Então, veja, aqui não entra nenhum dogma católico, nada disso. Eu não estou falando de religião, eu estou falando do modo operativo correto da coisa. Né? Então você come o que você tem que comer para o teu corpo sobreviver. Rafael, mas também nós temos um sentido ligado, obviamente, ao mundo animal, o sentido de reprodução, verdade? Nós temos o sentido do desejo da carne, não é? E muito bem falado, o sentido de reprodução, que foi o mesmo que disse. Né? O sentido de reprodução, qual que é o sentido da reprodução? Reproduzir. Para que serve um órgão reprodutor? Reproduzir. Se você não vai reproduzir, você não pode usar o órgão. É muito claro. Só que você não pensa, por exemplo, quando o teu olho ele não enxerga, que ele está agindo mal? A função do olho é enxergar. Por que quando o teu peru sobe, você quer fazer sexo sem reproduzir? Não é a mesma coisa? São os mesmos instrumentos. É um instrumento, é um órgão, instrumento, órgão, instrumento, pênis, órgão, instrumento. Ele é um instrumento de reprodução. De reprodução. Não é de prazer sexual. É de reprodução. Beleza? Então, o modo operativo dos órgãos, eles precisam, nesse sentido, cumprir uma série de requisitos para que eles operem bem. Qual é o modo operativo correto, digamos assim, dos meus dentes? É mastigar. Se o meu dente ele começa a quebrar, ficar esfarelado, ele não está operando bem. Eu vou lá no dentista, ele vai consertar o meu dente para que o meu dente comece a operar bem. Beleza? Então, perceba, cada vez que você se distancia do modo operativo correto do teu corpo, ou seja, das coisas que você precisa fazer enquanto ser humano material, você também se distancia do mundo angélico, do mundo da inteligência. E se aproxima cada vez mais do mundo da besta. Então, a grande sacada desse vídeo é a seguinte: você precisa dar aos órgãos, aos instrumentos, o seu fim correto. Não é? O seu fim correto pelos meios corretos. Então, quando você consegue estabilizar, por assim dizer, a operação dos órgãos, dos instrumentos materiais, nesse momento você está pronto para enxergar, para que a tua inteligência enxergue.
Dito de outro modo, mais uma vez, quando você estabiliza as tuas paixões, você está pronto para enxergar. De fato, enxergar de fato. Né? E aí a gente entra naquele texto do Luiz Lavelli, em que ele fala, existem momentos na vida em que, por alguns segundos, por alguns momentos, nesse sentido, tudo se abre e tudo fica claro. E logo após, a coisa se fecha, e a grandeza desta vida, e a sabedoria, melhor dizendo, ele fala, e a sabedoria está em rememorar esses momentos. Que momentos são esses? Quais são esses momentos em que você, enquanto um ser humano, consegue enxergar aquilo que você não enxergava? São os momentos em que você se aproxima do estado de anjo. Do estado de anjo e se distancia do estado de besta. Ou seja, do estado animal, corporal. Então, ao passo em que você precisa do seu corpo para conseguir chegar a esse estado, você também precisa estabilizar os instrumentos materiais para que você consiga enxergar aquilo que não é matéria. Então, como você quer falar com Deus se você todo dia toca uma punhetinha? Não tem como. Como você quer que Deus te escute? Aliás, Deus te escuta, mas como você quer que escutar Deus se todos os dias você fica olhando foto de mulher seminua na internet, olhando para a bunda de mulher na academia? Não tem como. Não tem como porque a inteligência, ou seja, o órgão inteligência, o instrumento inteligência, ele só opera bem se os instrumentos materiais do corpo estiverem estabilizados. E como que você, nesse sentido, estabiliza a matéria? Como que você estabiliza a matéria? Veja, com uma coisa chamada confissão. Confissão. A confissão não é somente o perdão dos pecados, mas também a estabilização da matéria. O perdão dos pecados no sentido imaterial da coisa, não é? A infusão da graça novamente, algo que a gente não consegue ver. Mas também a estabilização da matéria. Beleza? Uma pessoa que confessa, e olha, isso aqui é muito importante, confessar não necessariamente com o padre. Para o padre, obviamente, você vai ter absolvição dos seus pecados, e isso vai ser ótimo, né? Você vai estar em estado de graça, e se você morrer, você vai para o céu, ou pelo menos para o purgatório, que já é o céu, mas ainda não é o céu. Mas a confissão mesmo daquilo que você faz de errado pela boca. Confissão mesmo, você precisa falar. Como que, por exemplo, um demônio sai do corpo de alguém? Um demônio sai do corpo de alguém somente se, duvido você saber, se ele fala o nome dele. Então, quando o padre vai exorcizar alguém, o que acontece? Ele pergunta, qual o seu nome? Qual o seu nome? O demônio precisa falar o nome dele, precisa confessar. Somente a confissão, se possível sacramental, é capaz de te afastar do mundo da besta e te aproximar do mundo do anjo. Ou seja, somente a confissão é capaz de estabilizar o teu coração, os teus pecados, o teu corpo material, essa angústia que está no teu peito, e te aproximar, te elevar à inteligência. Ao nível em que você conseguirá enxergar as coisas que você não enxerga. Quem confessa sabe disso. Quem está em constante momento de confissão sabe que cada confissão nos coloca um pezinho a mais, um dedinho a mais em posse dessa inteligência, desse local onde a gente consegue acessar, entre aspas, porque não é, não é um local material, não é uma sala, mas é um local onde a gente consegue acessar para conseguir enxergar as coisas que a gente não enxerga. Ontem, por exemplo, numa sessão de psicoterapia, se você quiser ser atendido por mim, é só tocar aqui abaixo, um paciente falou assim, eu cheguei num estado de epifania, num estado lá que ele está passando, numa situação particular,
Bem, resumindo, ele era casado e decidiu, não era casado na igreja, e decidiu dentro do casamento viver a castidade, né? Então ele passou ali vários e vários meses sem ter relação sexual com a esposa, a contragosto da esposa, e no final eles acabaram terminando, né? E veja, ele olhou para mim e falou assim: hoje eu me sinto muito leve, porque eu finalmente enxerguei. Parece que naquele momento em que eu estava conversando com ela para a gente decidir se iria continuar ou não, eu consegui ver tudo. Eu vi. E eu falei para ele: você só conseguiu ver porque o teu olho, não o olho, esse olho, mas o olho da consciência, o olho da inteligência, ele está limpo. Limpo por quê? Porque você decidiu por viver a castidade. Porque se você tivesse tendo relação sexual, você não conseguiria enxergar. Você ficaria nesse relacionamento, né? Como não era um matrimônio, ele optou por encerrar. Um sacramento, né? Matrimônio da Igreja Católica, um sacramento da Igreja. Então ele optou por encerrar o casamento. Então veja, a estabilização do teu corpo, ela é fundamental para que você consiga enxergar o que você não enxerga no trabalho, nos relacionamentos. O que você não consegue enxergar sobre a tua vocação. Então você não sabe, eu tenho dúvidas sobre a minha vocação, isso, aquilo. Cara, provavelmente tu não está em estado de graça, tu não consegue enxergar a coisa. Tu não consegue enxergar a coisa na tua frente. Você entende? Então, é necessário que você pense o seguinte: você, para a gente finalizar esse vídeo, está entre esses dois mundos. Você é um habitante dos dois mundos. Você está entre a besta e o anjo. Isso quer dizer o quê? Que você não pode ignorar o corpo, muito menos o espírito, a alma. Beleza? Você não pode ignorar o mundo imaterial. Porque você transita entre esses dois mundos. Porque te foi dado, a partir do momento em que você foi concebido, a inteligência. Inteligência. Aquela que é capaz de apreender o que as coisas são. O ser das coisas. Tá? Aprender mesmo. Não as feições materiais. Mas a essência, a substância da coisa. Beleza? Então não ignore o seu corpo. E busque fazer com que o seu corpo ele opere bem do jeito que ele está hoje. Tá? Opere bem para os outros, para si, para Deus. E também não ignore o mundo imaterial, o mundo da inteligência, que você vai nutrir, digamos assim, por meio do estudo, por meio da oração, por meio da confissão, mas estabilizando o mundo da matéria. Então saiba transitar entre esses dois mundos, o mundo da besta e o mundo do anjo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.